Bom, vamos lá, galera do TRT11. Hoje mais um encontro de Direito Administrativo. Chegou ao nosso dia da nossa quarta dica de Direito Administrativo, nesse ciclo aqui do nosso Contagem Regressiva, com o nosso amigo Papai Noel, Daniel Sena, com o nosso amigo Guilherme De Luca, Rogério Renzetti, Bruno Vilar e Luciano Sartori. Dica de hoje, anulação e revogação, como eu já tinha prometido, assunto que sempre cai em prova. A banca adora falar sobre anulação e revogação de ato administrativo. Afinal de contas, são as duas principais formas de desfazimento do ato administrativo. Então, eu tenho a anulação e a revogação. Primeira dica. Segundo o STF, segundo o Supremo Tribunal Federal, eu tenho que ter um processo administrativo prévio, eu tenho que ter contraditório e ampla defesa para que eu possa anular ou revogar um ato administrativo. Afinal de contas, eu estou mexendo com o interesse do destinatário do ato. Então, tanto no caso da anulação quanto na revogação, se for afetar o interesse de terceiros, tem que ser assegurado o contraditório e a ampla defesa, através de um processo administrativo prévio. Essa é a regra, segundo o Supremo Tribunal Federal. A primeira coisa que eu não posso esquecer é o motivo da anulação e o motivo da revogação. São causas distintas. Para você dizer na prova que o ato administrativo vai ser anulado, a palavra que tem que aparecer é ilegalidade. A palavra que tem que aparecer é ilegitimidade. A palavra que tem que aparecer é que o ato administrativo possui um vício de formação. O ato administrativo, ele tem algum defeito de fábrica que o torna ilegal. A anulação, ela decorre de um controle de legalidade dos atos administrativos. Controle de legalidade esse que pode ser exercido pelo próprio Poder Judiciário ou pela própria administração pública. Então, segunda perguntinha de prova, quem anula um ato administrativo? O Poder Judiciário ou a própria administração pública. E aí, cuidado, eu sempre chamo atenção para isso nas nossas aulas de Direito Administrativo. Quando eu falo em a própria administração anulando o ato administrativo, na verdade, eu estou me referindo ao próprio poder que emitiu o ato. Afinal de contas, estrutura administrativa é algo existente nos três poderes. O poder executivo tem função administrativa, é a função típica dele, mas o legislativo e o judiciário também. De forma atípica, o legislativo e o judiciário também desempenham função administrativa e também podem emitir um ato ilegal. Então, cuidado. Na hora da prova, a pergunta pode ser genérica. Quem anula um ato administrativo? Resposta: o Poder Judiciário ou a administração pública. Mas a pergunta pode ser mais direcionada. Se o ato é do Poder Executivo, quem anula esse ato? Resposta: Poder Judiciário ou Poder Executivo. Se o ato é do Poder Legislativo, quem anula esse ato? Poder Judiciário ou o próprio Poder Legislativo. E se o ato é do Poder Judiciário, só ele mesmo pode anular. Seja pela função administrativa, seja pela função jurisdicional. Mas o fato é que o ato do Poder Judiciário só pode ser anulado pelo próprio Poder Judiciário. Agora, quando eu falo de revogação, eu não estou falando de um controle de legalidade. Eu estou falando de um controle de mérito. Ou seja, a revogação ela ocorre quando o ato ele é legal, mas ele se torna inconveniente. Ele se torna inoportuno. Olha a diferença. Na anulação, o pressuposto é a ilegalidade do ato. Na revogação, não. O pressuposto é a legalidade. O ato ele é legal, mas ele não interessa mais para a administração. Ele se tornou inconveniente, ele se tornou inoportuno. E nas nossas aulas sobre controle da administração pública, a gente aprende que o Poder Judiciário não controla mérito do ato de outro poder. Essa revogação, ela só pode ser feita pela própria administração pública. E aí aquela dica anterior está valendo aqui também. O que, Gustavo? A questão pode ser genérica ou específica. Questão genérica. Quem revoga ato administrativo? A administração pública. Questão específica. Se o ato é do Poder Executivo,
Quem revoga? O próprio executivo. Se o ato é do legislativo, quem revoga? O próprio legislativo. E se o ato é do judiciário? Aí a revogação é do próprio Poder Judiciário na sua função administrativa. O Poder Judiciário, ele só pode revogar os seus próprios atos dentro do desempenho da sua função administrativa. Na função jurisdicional, o Judiciário não analisa mérito, não controla mérito. Então, essa é a nossa dica de hoje. Anulação e revogação sempre aparece em prova. É impossível você fazer uma prova da FCC, da SESC, qualquer banca, e não cair anulação e revogação. Beleza? Então, espero vocês. Semana que vem a gente já chega aí ao nosso último encontro de direito administrativo do nosso contagem regressiva. Então, aguarde aí para ver a última dica e espero acertar a questão na prova com essas nossas dicas. Valeu, galera. Acompanha aí o nosso grupo do Contagem Regressiva e até o nosso último encontro.